Palmeiras, no sábado, precisa reverter um placar. 4 gols. E contra um time que é muito bom. Sabe quantos ingressos tem para vender pro jogo do Palmeiras e Ponte? Pouquíssimo. Nenhum. Acabou. Já acabou? Torcida do Palmeiras comprou. Torcida do Palmeiras vai lotar o Allianz Parque, não tem mais ingresso, não. Mas, Benja, a torcida do Palmeiras ela tem que fazer isso mesmo, porque o Palmeiras é um time que vai brigar por inúmeros títulos aí e teremos excelentes jogos aí no decorrer do ano. A torcida do Palmeiras ela precisa ter essa como é que fala? Milhagem. Presença. A milhagem. A milhagem. Fidelidade. A fidelidade, a milhagem, essa presença. Se não vai nesse jogo, não vê a Libertadores. Precisa de fato ser um cara assíduo dentro da arquibancada. Mas na Europa porque se não for assim, o cara não vai poder naquele jogo filé frequentar também. Então, por mais que o Palmeiras tenha baita jogo, mano. Então, Pascoal, de fato é. Mas pela campanha que a Ponte, inclusive, tem dentro do campo do Palmeiras, do Allianz Parque, a Ponte não conseguiu perdê lá ainda. E todo mundo sabe o quanto é difícil jogar com o Palmeiras ali, né? Se não houvesse esse projeto, esse plano de você vai nesse jogo para poder assistir o outro, com a derrota de 3-0 semana passada em Campinas, provavelmente teria o quê? Umas 20 mil pessoas nesse Também jogo. não acredito, eu acho que teria do mesmo jeito. Eu não acho. Jogo de volta, Isso classificação. não é só privilégio da torcida do Palmeiras, não. Todo torcedor é assim. Não é. Perde o primeiro jogo, o segundo cara nem vai. Não. Eu lembro de um Corinthians e Flamengo no Morumbi da década de 80. Você lembra desse jogo? O Corinthians precisava ganhar 3 gols de diferença no Morumbi. Flamengo de zigue todo mundo. Tinha 80 mil pessoas. Mas, Benja, você não acha que esse jogo do Palmeiras, por Eduardo Batista, seria mais interessante, Pascoal, colocar quem não tá jogando pra atuar? Porque analisa, os jogadores que já estão acostumados ali, jogadores aí como o Felipe Melo, como teve a semana Dudu, inteira como pra Zé treinar, Roberto. mano. Deu pra descansar Pascoal. todo mundo. Sim, não, mas a questão não é essa. Talvez essa sua ideia fosse boa para o jogo de Campinas. Então, mas porque os caras saíram de uma tensão muito grande no meio de semana. Fora isso, Pascoal, fora o desgaste do jogo que houve contra o Peñarol, os jogadores titulares do Palmeiras, eles têm os jogos, isso não é má fé do jogador, mas o jogador titular, o Cobrão, aquele cara que ele já sabe que ele é o titular absoluto, ele vai correr nos jogos que são mais importantes. Não que o Campeonato Paulista não tenha a sua importância, tem, mas o Palmeiras ele tem como plano A esse ano, Pascoal, a Libertadores da América. E o plano B do Palmeiras é o Campeonato Brasileiro. Então, é legal colocar num Campeonato Paulista, mesmo que seja uma fase decisiva, o jogador que não está tendo tantas oportunidades. Mano, uma semana inteira para treinar, tá todo mundo pronto, tá todo mundo legal. Não, mas o que vai ter agora de mudança... o cara roeu o osso, Pascoal. O que vai ter de mudança, que eu acho, porque o que mais pegou na derrota do Palmeiras semana passada, conversando com algumas pessoas lá dentro do Palmeiras, foi o seguinte, que o Palmeiras vinha de um jogo muito difícil contra o Peñarol, E a ideia do Mano é boa. E foi para Campinas com um time com 6 ou 7 jogadores acima de 30 anos. Então... Vamos lá, vamos contar. Fernando Praz tinha mais de 30. Felipe Melo. Fernando Praz, Edu Dracena, Eu não quero Zé esse Roberto, barulho. Felipe Melo. Sabe por quê? O Palmeiras, ele perdeu o jogo, gente, em Campinas com 8 minutos. Fora os 8 minutos que a Ponte fez 2-0 no Palmeiras, depois a Ponte engoliu o Palmeiras. Mas o Palmeiras ele não ficou tão mal no restante do jogo como ficou nos 8 primeiros minutos. Ninguém perde o jogo, Beijinho, em 8 minutos por causa do fator físico. Mas entra nesse barulho, porque eu vou te falar, não estou falando o que eu acho. Estou te falando uma informação lá dentro. Por isso que eu acredito que no jogo de sábado vai ter uma mescla. O Palmeiras não vai entrar com tantos jogadores com mais de 30 anos. Se foi uma pessoa falou pra mim, o cara falou, olha, depois do jogo daquele, 7 jogadores acima de 30 anos, tinha que ter dado uma mesclada. Eu não consigo... Olha aqui, vamos lá, Fernando Praz. Edu Dracena. O Jean jogou? O Jean começou. O Jean tem mais de 30. Exatamente. O Jean tem mais de 30. Felipe Melo jogou? Jogou. Quantos anos tem o Guerra? 31. Zé Roberto, são 6. Já elencou 6. Precisa pegar a escalação agora, tá faltando um. Na frente... Tá bom, que não seja, se não for, eu acho que são 7 que eu tenho. Não, com mais de 30, você tá falando? São 6. O William, não era o William? Não, o William não tem 30. Olha... O William Bigode tem 31. O William Bigode. 31? Não, são 7 jogadores acima de 30 anos. Mas, Benja... Isso pegou. Por isso que aí nós vamos ver na escalação do Palmeiras. Sabe, você já tem a escalação ou não? Tô fazendo exatamente isso aqui agora. Então checa lá, porque se for, vai bater com a minha informação, que não terão tantos jogadores acima de 30 anos no sábado. O rei das escalações daqui a pouco vai dizer pra gente. Porque ontem ele falou que o Jadson ia jogar, o Jadson jogou. Você também tinha falado. Pascoal também tinha falado. Mas tem jogadores que não atuaram na partida de sábado passado lá contra a Ponte Preta. Por exemplo, o Keno, o Vitor Hugo.
31. É, 31. Guerra também jogou. Não, mas a gente já não A gente já tinha colocou, falado. né? O seu Então, mas seis. ó, por exemplo, o Palmeiras, ele tem jogadores aí que dentro do seu elenco, Pascoal, que é muito vasto, até inclusive em qualidade, ele poderia ter conseguido aí mesclar bem. Quer dizer, principalmente pra qual é a primeira ideia que você partida, tem cara. pro que você tá, dessa ideia de mesclar? Como assim? Porque, querendo tira ou o não, Edu Pascoal, Dracena, tira o Zé Roberto. Porque parece absurda a ideia, Pascoal, falar, coloca o time reserva pra jogar. Tira o time o Fernando reserva, Praz. Pascoal, o O time Jair tem mais reserva, ele velho tá que o Fernando acostumado a Praz. treinar junto. Porque é o time reserva contra o titular. É muito melhor, às vezes, você colocar o time inteiro reserva do que colocar um time mesclado entre jogadores reservas e titulares. O time reserva treina junto. E o time do Palmeiras reserva, tem muita qualidade. Ô, Pascoal, Não, eu vou dizer um também. negócio pra você, eu acho que o Palmeiras tem a semana inteira pra treinar, não vai botar um time. O próprio treinador do Palmeiras disse que só iriam jogar os titulares na reta decisiva e que ele não ia mudar, tanto na Libertadores Mas no quanto meio no de semana o Campeonato Palmeiras joga Paulista. Libertadores? Joga quarta-feira contra o Penharol. Lá em Montevidéu. Montevidéu. Faz sentido, hein? Faz sentido o Palmeiras mesclar. Porque é um resultado muito difícil de ser alcançado, não é impossível. É muito difícil e desgastar os jogadores numa partida dessa, de repente você não consegue atingir o objetivo. Faz 2-0, por exemplo, toma um gol no final, faz mais um, aquela correria para jogar depois contra o Penharol na quarta-feira em Montevidéu, que é um jogo muito físico. Eu acho que faz muito sentido mesclar esse time. Pode ver. Vamos aguardar a escalação, Saúde. Eu acredito que não terão tantos jogadores acima de 30 anos. Ô, Pascoal, isso aí foi só uma brincadeira ou teve alguma outra consequência isso? Não, isso teve consequência depois, né? Uma conversa entre os jogadores e o treinador no vestiário. Mas daí é brincadeira de jogador, né? Eu tava lembrando uma aqui que aconteceu no Santos. Lembra que amarraram o Zé Love na trave? Amarraram, né? Amarraram o Zé Love na trave também? Eles passam, às vezes, do limite nesse tipo de brincadeira, né? Eu tive a curiosidade de até ligar para algumas pessoas do Palmeiras para saber se isso teve alguma coisa mais do que só uma brincadeira. O pessoal disse, não, foi uma brincadeira, foi dura, porque brincadeira de jogador de futebol é assim mesmo, brincadeira dura, que depois eles foram chamados a atenção e tal. Brincadeira boa é de mão, né, Pascoal? Não, isso aí não é brincadeira boa, não. Isso não tem nenhuma brincadeira Viu, boa. Fabinho? Até o Borja ali, Aqui, o Benja vive tentando me bater aqui também. Né? Vocês nunca fizeram jogo com o Savoy. Olha, o Odormando- Com o ombro do Morido. O Odormando... Eu tô narrando o jogo e ele faz assim, ó. Tá! Quem? O Savoia? O Savoy, E a mão porque dele é tá leve, né? É levinha, viu? O Odormando Gadelha, ele pede pra eu De corrigir novo que o o nome da Odormando? cidade é Tefé e não Tef. Tefé. Tefé, Minas, é? Barão de Tefé. É Minas, Amazonas. 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 Todo mundo aí em Tefé, um abração pra todo mundo aí da torcida do Flamengo, um abração. Mas, ó, o Zé Roberto que tá ali com a faixa também na mão, Pascoal, na hora que ele for vítima de um cuecão, também não pode achar ruim. Na hora que os caras pegar a cueca dele e tirar pelo pescoço, ele também não pode achar ruim. Porque ele tá ali com a faixa na mão também. Pra... Os O mais Wellington velhos estão lá. Carvalho, ô Cassino, rapidinho Tá. pra encerrar o programa. O Wellington Carvalho fala aqui, Benja, o Vitor Hugo faz falta na zaga. Além de ser rápido, faz falta o Vitor É Hugo. que o Dracena vive uma grande fase e no momento tem que jogar mini Dracena, na minha opinião. Mas o Vitor Hugo é muito bom. Sorteio direto, o sorteio dos mandos dos jogos lá das oitavas da Copa do Brasil. Vamos lá. Número 2. Visualizando também a de número 3. A de número 4. Também sendo colocada a de número 5. Agora a de número 6. De número 7, também sendo fechada. A de número 8. A de número 9 na sequência. E para finalizar, a de número 10. Ou seja, temos 5 bolas pares, 5 bolas ímpares. Mexendo bem aí agora, né, Paulinha? Vamos fazer o primeiro sorteio, como explicou o Manuel, do primeiro grupo. Primeiro grupo que tem exatamente os 4 primeiros confrontos. Internacional e Palmeiras, Fluminense e Grêmio, Sport e Botafogo, Atlético Paranaense e Santa Cruz. Se tivermos bola ímpar, lado esquerdo faz em casa o primeiro jogo. Mas temos bola par. Estamos Bola acompanhando par, nesse momento bola o de sorteio número do mando dois, de campo dos jogos ou seja, Benjamin Bach Meninos, já temos aí dessa quinta fazendo fase da a Copa do inversão Brasil. dos Eles mandos explicaram dos como 4 acontece o primeiros jogos. sorteio.
Ribeirão. Palmeiras faz a primeira partida em casa contra o Internacional. O Grêmio em casa contra o Fluminense. Botafogo também a primeira em casa contra o Sport. E o Santa Cruz a primeira em casa contra o Atlético Paranaense. Vamos agora ao sorteio do segundo grupo, que envolve Chapecoense. É bom só um segundinho. É bom reforçar que essa bola foi reinserida no Globo, tá? No pote, para termos igualdade de chances. 5 ímpares, 5 pares. Agora ela vai sortear a bola. É do segundo grupo, Chapecoense, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Paraná. Para vocês entenderem, a bola de número 2 é uma bola par. Portanto, então, ou seja, Cruzeiro e Paraná vão começar jogando em casa. Cruzeiro, só um minutinho, Paula. Cruzeiro e Chapecoense. Cruzeiro fazendo a primeira partida em casa. Paraná e Atlético Mineiro. Paraná jogando a primeira em casa. Bola 2 devolvida. Paula mexendo aí novamente. Agora do sorteio isolado de Flamengo e Atlético Goianiense. Temos a bola de número 5, uma bola ímpar. Flamengo jogando a primeira em casa. Só para repassar, para vocês entenderem como funciona o sorteio. Se for bola ímpar, é a coluna da esquerda que joga primeiro. Se for bola par, são os times da coluna da segunda, dali da direita, que vão começar jogando em casa. Faltando só uma definição agora, né? Santos e Paysandu. Para o último sorteio, temos uma bola ímpar. Número 3, bola ímpar, o Paysandu. Perdão, o Santos, né? O Santos faz a primeira partida em casa. Santos. Bom, agora a última definição. O Santos faz a primeira partida no último em casa, confronto, Santos e fora. Paysandu. Então nós temos agora os confrontos que já haviam sido definidos e a ordem aí à esquerda, as equipes que fazem a primeira partida. Santos manda a primeira partida. Primeiro jogo, comando do Santos, Grêmio Vila Belmiro ou Pacaembu. Botafogo em casa contra o Sport. Santa Cruz também começa jogando em casa no confronto contra o Atlético Paranaense. Cruzeiro a primeira em Belo Horizonte contra a Chapecoense. O Paraná a primeira em Curitiba contra o Atlético Mineiro. O Flamengo a primeira em casa no Rio de Janeiro contra o Atlético Goianiense. E o Santos também tem o mando da primeira partida nesse confronto das oitavas de final. Finalizando assim o sorteio agora dos mandos, definidos os confrontos e também os mandos das oitavas de final, a próxima fase da Copa do Brasil. Portanto, então, vamos acompanhar essa parte que é importante. Aí sim, com dias exatos e horários, para a gente poder divulgar para todo mundo. Definido, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito Gustavo obrigado Ribeirão. E uma boa tarde. Realmente, para acertar todas as datas, é um momento muito complicado, é difícil. Repassando então, pessoal, para vocês entenderem em casa, foram 4 sorteios em que, se a bola ímpar saísse, seria a primeira coluna, o time jogaria em casa primeiramente. Se saísse bola par, seria a segunda coluna a jogar primeiro em casa. Eles fizeram 4 sorteios para não ter nenhum conflito de, por exemplo, Internacional e Grêmio jogarem a primeira partida no Rio Grande do Sul, por questões de segurança e também porque tem 4 competições ocorrendo durante esse ano e claro que muitos estão disputando mais de uma. Gustavo Ribeirão, vamos passar então quem vai começar jogando em casa e quem vai decidir também em casa. Já temos definidos então todos os confrontos. O Palmeiras recebe o Internacional, primeira partida no Allianz Parque. Grêmio e Fluminense fazem o primeiro jogo em Porto Alegre. Botafogo e Sport Recife, primeiro jogo no Rio de Janeiro. Santa Cruz e Atlético Paranaense, primeiro jogo em Recife. Temos também o confronto entre Cruzeiro e Chapecoense em Belo Horizonte, primeira partida. Paraná Clube e Atlético Mineiro jogam a primeira no Paraná, em Curitiba. Flamengo e Atlético Goianiense terão a primeira partida com o mando do Flamengo, provavelmente no Rio de Janeiro. Santos e Paysandu fazem a primeira com o mando do Peixe. Há um conflito de datas, essa questão de segurança, claro, é muito importante também, mas foi destacado aqui que esse conflito pode haver porque, além da Copa do Brasil, as equipes que estão nas oitavas de final ainda disputam também Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa Verde e Copa do Nordeste. E como foi destacado há pouco também, saberemos em breve, talvez ainda hoje, as datas e horários
desses confrontos de oitavas de final. Isso será divulgado em breve e aqui na programação dos canais Fox Sports a gente passa também para o nosso telespectador. Tá certo, meninos. Benjamin Bach, vou passar a bola para vocês, até para vocês comentarem. Eu tenho certeza que sobre os confrontos vocês já falaram bastante, mas agora também com essa definição de quem vai decidir em casa, isso também influencia nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com vocês no estúdio. Obrigado, Karine Alves, Gustavo Ribeirão. Pascoalzito, vocês mudam aí alguma dos palpites que vocês fizeram por causa dos mandos de jogo? Tá, eu tenho uma ideia, às vezes não é nem a ideia que todo mundo adota, e eu acho que cada um pensa de uma forma. Eu acho que jogar no mata-mata a primeira partida em casa traz uma vantagem muito grande. É só você observar o que a gente tem observado mais regularmente nas competições assim. Então eu acho que pode ser um fator de, por exemplo, Palmeiras e Internacional. O primeiro jogo vai ser na Arena do Palmeiras. Grêmio e Fluminense. Agora primeiro já jogo com os mandos na certos. Arena do Grêmio. O Botafogo joga contra o Sport no Newton Santos. O Santa Cruz joga em casa, né, contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o meu modo de pensar. Tem gente que gosta de fazer a segunda partida em casa. Eu acho que o time que joga primeiro em casa faz o resultado, faz o placar, ou então não faz, vai ter que correr fora de casa. Tá brincando? Essa eu entendi. Joga em casa. Faz o resultado em casa. Eu prefiro, eu vou repetir, tudo bem, hoje ele tá no modelo engraçado, tá legal. Eu tenho uma opinião sobre isso. Ele tá no modelo engraçado, eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa, ponto. Se fosse torcedor de um time, eu preferia meu time jogar em casa. Eu prefiro fazer o segundo jogo em casa e digo mais, em termos de público, também acho que pode ser muito melhor você decidir em casa. Por exemplo, o Flamengo pega o Atlético Goianiense. Segundo jogo em Goiás. Você vai pro primeiro jogo. Foi aquele 1-1, 0-0, aquele 2-0 que precisa da massa para reverter. Você vai ter no jogo da volta o Maracanã lotado. O Corinthians não conseguiu reverter. Mas o Pascoal, mesmo com isso aí, eliminado... Mano, só um segundinho, por gentileza. O fato de você decidir em casa, muitas vezes, quando o jogo vai para penalidade, a pressão de quem joga em casa é muito maior que quem tá... Vídeo ontem. Vídeo ontem. Mas então, mesmo assim, por jogar em casa e batendo os pênaltis, o Corinthians parece que tinha obrigação, não tinha. Parece que ele tinha obrigação de ganhar o jogo. E a pressão é muito grande. E é todo mundo olhando para você, 40 mil pessoas. Talvez jogar a primeira em casa, como o Pascoal falou, e eu também acho melhor, na NBA é assim. Você começa o playoff. Quantos playoffs tem agora, Melhor de 39 agora. Não, agora mudou. Agora mudou. Não, Chicago abriu 2-0 em cima do Boston. Mas eu discordo disso. São 2 jogos em Boston. Jogar a última em casa, Pascoal, eu acho que é sempre melhor. Mesmo o Corinthians ontem tendo sido eliminado... Decidir em casa, é isso? Mas decidir em casa o segundo jogo, você poder até inclusive levar uma partida para os pênaltis, tendo todo o estádio a teu favor, volto a falar, mesmo o Corinthians tendo sido eliminado... mostrou o contrário. Não, mas é que tá, Pascoal, em determinados momentos a torcida fica apreensiva, mas a torcida quando ela sabe jogar junto com o time, principalmente na decisão de pênaltis... sabe, mano. Mas, Pascoal, ontem na decisão de pênaltis, a torcida do Corinthians parecia que estava numa missa. Então, todo mundo quer. Isso é complicado. Então, quando você tem uma torcida que, dentro da cobrança de pênaltis, Pascoal, consegue enervar o adversário, isso aí joga a teu favor. Quando ela fica quieta, a pressão fica em quem tá batendo, do time na casa. É contra. A torcida, quando tá quieta, olhando o seu jogador ali pegar a bola e bater, Pascoal, a torcida tá jogando contra o... Eu tenho uma opinião muito particular quanto a isso. Peraí, daqui a pouco a gente vai... Rapidinho. Muita garra, muita luta, o Palmeiras campeão, ganhou mais uma disputa, hoje era arquibancada, não parava